Olá, eu sou o João Cunha, especialista em instalações elétricas. Neste vídeo eu vou falar do conceito de segurança. Você sabe o que é segurança? Eu vou apresentar uma definição de segurança usado internacionalmente. As normas regulamentadoras apresentam vários itens que determinam que seja garantido a segurança. Nós só podemos garantir a segurança se pudermos antes conceituar a segurança. Precisamos, então, de uma definição fechada de segurança. O que é segurança? Como garantir a segurança? Para que eu possa implementar uma instalação elétrica segura, para que eu possa garantir que essa instalação elétrica é segura, eu preciso de uma definição fechada de segurança. A NBR ISO IEC Guia 2 define segurança como ausência de risco inaceitável de dano e apresenta uma nota explicativa falando que, em normalização, a segurança de produtos, processos e serviços geralmente adota um enfoque visando a obtenção do equilíbrio ótimo em certo número de fatores, incluindo fatores não técnicos, tal como comportamento humano, de modo a resultar a limitações dos riscos evitáveis de danos pessoais ou materiais a um nível aceitável. Veja que a própria norma já define que o risco tem que descer a um nível aceitável. Então, se a norma fala que existe um risco inaceitável, existe também um nível aceitável. A NBR 5419 trouxe, na revisão de 2015, uma análise de risco. E nessa análise de risco, ela define exatamente isso. Existe um limite de risco aceitável, e quando o risco se torna inaceitável, é preciso definir medidas de proteção para que esse nível retorne a um valor, a um nível aceitável. Então, nós temos a definição clara na norma de que existe um risco inaceitável e existe um risco aceitável. A discussão agora é qual o critério nós vamos usar para definir se o risco é aceitável ou se o risco é inaceitável. Então, eu proponho o seguinte: quem define se o risco é aceitável ou não, se ele é inaceitável, ou uma norma técnica. Veja, o que é uma norma técnica? É um documento estabelecido por consenso, aprovado por um organismo reconhecido, no Brasil, a ABNT, que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades e seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Então, veja, a norma ela é um documento elaborado pela ABNT, um documento elaborado por consenso, e, portanto, quando a ABNT coloca essa norma para consulta nacional, ela passa a ser um consenso, de uma certa forma, brasileiro. Por isso ela é chamada norma brasileira. A norma é um dos documentos que podem ser usados como critério para que um risco possa ser considerado aceitável ou inaceitável. O outro critério
pode ser dado por um regulamento. O regulamento é um documento que contém regras de caráter obrigatório e que é adotado por uma autoridade. Então, veja, a NR10, ela é um regulamento. Por quê? Porque ela é adotada pelo governo federal, ela é adotada pelo Ministério do Trabalho, que é uma autoridade. A NR12 é um regulamento. A 5410 é uma norma. Ela é produzida pela BNT. Na linha de precedência, o regulamento ele tem mais força do que a norma. E, portanto, a gente deve buscar sempre um regulamento para usar como critério de definição do risco aceitável e do risco inaceitável. Essas definições, tanto de regulamento quanto de norma, também são da BNT ISO IEC Guia 2. O regulamento técnico é um regulamento que estabelece requisitos técnicos, seja diretamente, seja pela referência ou incorporação do conteúdo de uma norma, de uma especificação técnica ou de um código de prática. Então, veja, estes documentos é que podem ser usados como o critério para definir se uma condição é segura ou não. A gente pode usar também, em última instância, um procedimento da empresa, desde que essas coisas estejam alinhadas, ou seja, a norma técnica ela tem que estar alinhada com o regulamento e o procedimento da empresa tem que estar alinhado com a norma técnica. Para exemplificar para você que uma norma ou regulamento pode ser usado como critério para decidir se o risco é aceitável ou inaceitável, eu vou usar uma decisão de segunda instância no Rio de Janeiro. A discussão aqui era responsabilidade civil, mas dá para a gente entender bem o que acontece. De um acidente causado por descarga elétrica. Estava se questionando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica e o desembargador definiu que a culpa era exclusiva da vítima, que fez uma manobra para alcançar uma peça de roupa caída em um andar diverso, com a utilização de um artefato de haste de alumínio, elemento transmissor de eletricidade. A descarga ocorre por culpa exclusiva da vítima, que bateu com esse artefato de haste de alumínio na rede elétrica da concessionária, uma rede nua. E como a fiação estava localizada em altura compatível às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o apelo foi considerado desprovido. Então, veja, foi considerado, isso aqui é uma apelação no Rio de Janeiro, o desembargador era hoje ministro do Supremo Luiz Fux, e esse foi julgado em 98. Veja, o desembargador considerou que a instalação, de certa forma, estava segura porque estava com uma altura compatível segundo as regras da BNT. Então, o desembargador considerou que a regra da BNT era que definia se o risco era aceitável ou inaceitável do toque com a rede elétrica. Tá? Então, eu vejo que isso aqui é uma forma de mostrar essa minha posição de que o regulamento ou a norma pode ser usado como limite para definir se o risco é aceitável ou inaceitável. Então, com isso, o que eu queria mostrar? Uma instalação é segura ou não é segura se ela está de acordo com a norma, o regulamento, ou se ela está em desacordo com a norma, o regulamento. Então, o regulamento, a norma, é que garante esse status de seguro para a sua instalação. Espero que essas informações tenham sido úteis.
Se você gostou, ajude-nos a fazer esse canal crescer. Inscreva no canal, marque que gostou, comente, fale do canal para os amigos, para o pessoal do seu grupo do WhatsApp. E até o próximo vídeo. Até mais.